Olá, eu sou o professor Daniel Mascarenhas e hoje eu vim aqui falar com vocês um pouco sobre as médias, tá? Mas antes de qualquer coisa, nós temos que relembrar, definir as mais importantes médias, tá? Trazemos aqui 4. A primeira, a média aritmética simples, que eu vou representar como MA. E o que é a média aritmética simples? Ela é a soma dos elementos dividida pelo número de elementos, tá? Média aritmética simples é a soma dos elementos de um determinado conjunto dividido pelo número de elementos desse conjunto. A segunda média é a média geométrica, que eu estou representando por MG. Tá? E qual é a definição de média geométrica? A média geométrica é um valor dado pela raiz enésima do produto dos elementos, tá? Onde esse n, que representa a raiz enésima, ela indica o número de elementos do conjunto, ok? A nossa terceira média é a média harmônica, que nós estamos representando aqui como MH. E o que é a média harmônica? A média harmônica é o número dado pela divisão do número de elementos pela soma dos inversos dos elementos do conjunto. Tá? Então, a média harmônica ela é um número obtido pela divisão entre o número de elementos dividido pela soma dos inversos dos elementos. E a nossa última média, a média aritmética ponderada, que eu estou representando como MP. A média aritmética ponderada, ela é o seguinte, vamos imaginar que nós temos aqui uma sequência de números que eu chamei de x índice 1, x índice 2, até o x índice n, com os respectivos pesos, P1, P2 e Pn. Tá? Então, a definição de média ponderada é cada número multiplicado pelo seu peso é o somatório desses valores dividido pela soma dos pesos. Então, será x1 vezes P1 mais x2 vezes P2. Essa soma continua até xn vezes Pn dividido pela soma de todos os pesos. Vamos agora para alguns exemplos. O nosso primeiro exemplo, ele diz o seguinte: calcule a média aritmética dos elementos 1, 5, 8, 13, 13 e 20. A média aritmética, tá? Então, basta somar todos os elementos desse conjunto e dividir pela quantidade. Então, eu vou pegar 1 mais 5, mais 8, mais 13, mais 13, mais 20 e dividir por 6. Essa soma dá 60, que dividido por 6 é 10. Já no nosso próximo exemplo, nós temos o seguinte: calcular a média geométrica dos elementos 1, 2, 40 e 125. Perceba que nós temos 4 elementos, tá? Então, a média geométrica vai ser a raiz quarta do produto de todos esses números. De 1 vezes 2, que vai dar 2, vezes 40, que vai dar 80, vezes 125, que vai dar 10.000. E a raiz quarta de 10.000 é 10. No nosso terceiro exemplo, nós temos o seguinte: calcule a média harmônica dos números 8, 8, 8, 16 e 16. Nós sabemos que a média harmônica é a quantidade de números. Como nós temos 5 números, eu vou pegar 5 e dividir pela soma dos inversos desse número. Então, eu vou pegar 1 sobre 8, mais 1 sobre 8, mais 1 sobre 8, mais 1 16avos, mais 1 16avos. Perceba que nós temos 3 vezes 1 oitavo, tá? Então, essa soma de 3 vezes 1 oitavo, eu posso representar como 3 oitavos. Da mesma forma, nós temos duas somas de 1 16avos.
Então, essas duas somas de 1/16, eu posso representar 2/16, tá bom? 2/16 é a mesma coisa que 1/8, tá? Então, eu vou ter 3/8 mais 1/8, eu vou ter 4/8. 4/8 é o mesmo que 1/2. Então, eu tenho 5 dividido por meio. Dividir por meio é o mesmo que multiplicar por 2. 5 vezes 2 é 10. Então, a média harmônica desses números é igual a 10. Na nossa quarta questão, nós temos o seguinte. Calcule a média ponderada dos elementos 5, 7, 10 e 40, com os pesos respectivamente iguais a 2, 4, 1 e 3. Pela definição de média ponderada, nós sabemos o seguinte, que a média vai ser dado pelo produto de 5 vezes 2, mais 7 vezes 4, mais 10 vezes 1, mais 40 vezes 3, dividido pela soma dos pesos, ou seja, dividido por 2, mais 4, mais 1, mais 3, tá? O somatório desse produto vai dar 168, dividido por 10, 16,8, tá? Então, nós resolvemos agora 4 exemplos. Agora eu tenho aqui 4 questões, algumas questões que eu quero resolver com vocês. Vejamos a primeira. A primeira questão, ela diz o seguinte: uma fábrica de árvores de Natal, durante os 3 últimos meses do ano passado, produziu 150, 250 e 500 unidades do produto. Qual foi a produção média mensal dessas árvores no último trimestre do ano passado? Perceba que o que ele quer, na verdade, é o seguinte: se cada um desses números representasse um único valor, que valor seria esse? Tá? Então, o que nós temos que fazer é calcular a média aritmética dos 3 valores dados. Como queremos a produção média, devemos encontrar um valor que substitua 150, 250 e 500, sem alterar a produção trimestral, que é 900 unidades. Como a soma das produções não será alterada, a produção média é justamente a média aritmética das produções. Ou seja, a média aritmética vai ser 900 dividido por 3, que é 300. Assim, a produção média mensal do último trimestre do ano passado foi igual a 300 unidades. Resposta essa que está no item A. A nossa questão número 2, ela diz o seguinte: em um certo país com hiperinflação, as taxas de juros bancárias aumentaram nos 2 primeiros meses do ano. Em janeiro e fevereiro, essas taxas foram de 21% ao mês e 44% ao mês, respectivamente. Qual foi a taxa média mensal de juros praticadas nesse país no primeiro bimestre do referido ano? Perceba o seguinte: nós temos que, como queremos a taxa média de juros, devemos encontrar uma taxa que substitua 21% e 44% sem alterar a taxa acumulada nesses 2 meses, que é de 1,21 vezes 1,44, tá? Perceba que nós já temos 100%. Quando se aumenta 21%, nós vamos ter 121%, que é representado por 1,21. Da mesma forma, nós já temos 100%. Se nós aumentarmos 44%, nós teremos 144%, que é representado por 1,44. Representando essa taxa por I, nós teremos o seguinte: olha, 1, que representa 100%, mais a taxa do primeiro mês, que multiplica 1, que é 100%, mais a taxa do segundo mês, é igual a 1,21 vezes 1,44. Só que nós sabemos, pela propriedade da potência,
que produto de potências de bases iguais consiste na conservação, na repetição da base e na soma dos expoentes. Então, 1 mais i vezes 1 mais i nada mais é do que 1 mais i ao quadrado, que é igual a 1,21 vezes 1,44. Muito bem, extraindo a raiz quadrada nos dois membros da equação, nós teremos que 1 mais i é igual à raiz quadrada de 1,21 vezes 1,44, que é justamente a média geométrica dessas taxas. Então, 1 mais i é igual, perceba, se a raiz quadrada de 121 é 11, então a raiz quadrada de 1,21 é 1,1. Da mesma forma que, se a raiz quadrada de 144 é 12, então a raiz quadrada de 1,44 é 1,2. Então, nós temos que 1 mais i é igual. Se nós multiplicarmos 1,1 por 1,2, nós teremos 1,32. Muito bem. Subtraindo 1, que representa 100%, nos dois membros da equação, nós teremos 0,32, que é igual a i. Logo, 0,32 é o mesmo que 32 centésimos, ou 32%, fazendo assim com que o item correto é o item A. Na nossa próxima questão, é um erro muito comum de acontecer. As pessoas confundirem média harmônica com média aritmética. Esse terceiro exemplo é um exemplo muito prático e muito importante que indica a média harmônica. Um carro percorre metade de um trecho com 2d quilômetros de extensão com velocidade média de 90 km por hora e percorre a outra metade com velocidade média de 60 km por hora. Perceba que a distância percorrida nos dois momentos são iguais, tá? Considerando todo o trajeto percorrido, qual é a velocidade média? É muito importante que você saiba o seguinte: se t, o tempo gasto para percorrer a primeira metade do trecho, e t2, o tempo gasto para percorrer a outra metade, nós temos que o t1 é igual à distância dividida pela velocidade, ou seja, a distância d dividido por 90. E t2 representa a mesma distância, porque, como foi dito no enunciado, as distâncias são iguais, dividido pela velocidade. Então, a velocidade média no trecho total nada mais é do que a média harmônica das velocidades, tá? Então, nós temos 2, tá? Que vai ser dividido por 1 90 avos mais 1 60 avos, ok? Perceba que nós temos uma adição de fração com denominadores diferentes, tá? MNC de 90 e 60 vai dar 180. 180 que dividido por 90 é 2, vezes 1, 2. 180 dividido por 60 é 3, que multiplicado por 1 é 3. Então, nós temos 2 que divide 2 mais 3 sobre 180. E 2 mais 3 é 5, tá? Dividir 2 por 5 180 avos é o mesmo que multiplicar por 180 e dividir por 5. 2 vezes 180, 360. Dividido por 5, 72 km por hora. Então, a resposta essa está no item D. Na nossa questão de número 4, o enunciado diz o seguinte: em uma padaria, 40% do total dos funcionários são atendentes. Os outros 60% são entregadores. Se a média salarial dos atendentes é de R$ 950 e a média salarial dos entregadores é de R$ 700, qual é a média salarial dos funcionários dessa padaria? Perceba o seguinte: a média salarial do grupo de funcionários é a média aritmética ponderada das médias salariais dos dois subgrupos, com pesos relativos iguais a 40% e 60%. Então, a média ponderada vai ser
950 vezes 40%, mais 700 vezes 60%, dividido pela soma de 40% mais 60%. O produto de 950 por 40% resulta em 380. Da mesma forma que o produto de 700 por 60% resulta em 420. E essa soma vai ser dividido por 100%, que é 1. 380 mais 420 é igual a R$ 800. Resposta essa que você encontra no item B. Na nossa questão número 5, nós temos que primeiro falar da desigualdade entre as médias aritmética, geométrica e harmônica. Tá? Então saiba o seguinte, que a média aritmética ela vai ser maior ou igual que a média geométrica, que vai ser maior ou igual que a média harmônica. Ainda digo mais, se você quiser anotar, anote porque é muito importante. A média quadrada ela é maior ou igual que a média aritmética, que é maior ou igual que a média geométrica, que é maior ou igual do que a média harmônica, tá? A relação de igualdade só vai acontecer quando todos os valores forem iguais. A nossa questão de número 5, ela diz o seguinte: sendo x, y e z números reais positivos, qual é o valor mínimo do produto de 1 sobre x mais 1 sobre y mais 1 sobre z que multiplica x mais y mais z? Perceba o seguinte, de acordo com as desigualdades entre as médias, podemos afirmar que a média aritmética de 3 valores ela é maior ou igual que a média harmônica de 3 valores, dos mesmos 3 valores. Então, substituindo cada um dos valores, nós temos o seguinte: a média aritmética é a soma de todos os valores dividido pela quantidade. Então, vai ser x mais y mais z dividido por 3 é maior ou igual média harmônica, a quantidade 3 dividido pela soma dos inversos dos valores. Então, vai ser 3 dividido por 1 sobre x, mais 1 sobre y, mais 1 sobre z. Perceba que se nós multiplicarmos os dois membros da desigualdade por 3 que multiplica 1 sobre x, mais 1 sobre y, mais 1 sobre z, nós teremos o seguinte: esse produto é o mesmo que nós a multiplicarmos aplicando a propriedade fundamental da proporção. Então, nós teremos que 1 sobre x mais 1 sobre y mais 1 sobre z vezes x mais y mais z, que é o produto desejado, ele é maior ou igual. Pelo slide anterior, nós vimos que 1 sobre x mais 1 sobre y mais 1 sobre z, que multiplica x mais y mais z, é maior ou igual a 9. Como nós queremos o valor mínimo, logo o seu produto é igual a 9, fazendo assim com que a resposta correta fique igual à letra C. Já na questão de número 6, ela diz o seguinte: qual é o maior valor possível para seno de x mais cosseno de x? Resolução. Sabemos que a média quadrática ela é maior ou igual que a média aritmética. Portanto, vamos calcular a média quadrática e a média aritmética de seno de x e de cosseno de x. Calculando a média quadrática, nós temos raiz quadrada de seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x sobre 2 é maior ou igual que média aritmética, seno de x mais cosseno de x sobre 2. Pela trigonometria, nós sabemos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Substituindo na expressão, nós temos que seno de x mais cosseno de x sobre 2 é menor ou igual que raiz quadrada de 1 é 1, dividido pela raiz quadrada de 2, que é raiz de 2. Nós sabemos que não podemos permitir que no denominador de uma fração fique um número irracional. Raiz quadrada de 2 é um número irracional. Então, nós temos que fazer a racionalização de 1 sobre raiz de 2, que consiste em multiplicar essa fração
por raiz de 2 e dividir por raiz de 2. Tá? Então, racionalizando o segundo membro, nós teremos que seno de x mais cosseno de x sobre 2, ela é menor ou igual que a raiz quadrada de 2 sobre 2. Logo, seno de x mais cosseno de x, ele é menor ou igual que a raiz quadrada de 2. De fato, ele vai ser igual, que é justamente o maior valor que ele vai ter, quando o x for igual a 45 graus ou π sobre 4 radianos. Na nossa sétima e última questão, nós temos o seguinte: uma caixa sem tampa de base quadrada é construída com 1.200 centímetros quadrados de papelão. Calcule seu volume máximo e indique as dimensões da caixa. Então, nessa figura, nós temos aqui a nossa caixa, o nosso paralelepípedo. Lembrando que a base é quadrada, então nós sabemos que as dimensões do paralelepípedo são comprimento, largura e altura. Como a base é quadrada, o comprimento e a largura são iguais, tá? Sabemos que as dimensões são comprimento C, largura L e altura H. Como o paralelepípedo tem a base quadrada, então o comprimento é igual à largura, que vai ser igual a x. Segundo o enunciado da questão, ele disse que a área, o papelão, a caixa, ela foi construída com 1.200 centímetros quadrados. E perceba que o enunciado da questão disse que essa caixa não tinha tampa. Então, nós vamos pegar a área da base e somar com a área lateral. A área da base é x ao quadrado e a área lateral são 4 retângulos de base de área xh. Então, nós temos que a área é x ao quadrado mais 4xh, que eu vou representar da seguinte maneira: x ao quadrado mais 2xh mais 2xh, que é igual a R$ 1.200, ou 1.200 centímetros quadrados. Então, como x ao quadrado mais 4xh é igual a 1.200, como queremos o volume, que é a área da base vezes a altura, ou seja, x ao quadrado vezes h, nós sabemos o seguinte: nós sabemos que a média aritmética é maior ou igual que a média geométrica. Logo, a média geométrica é menor ou igual que a média aritmética. Calculando a média geométrica e a média aritmética de x ao quadrado, 2xh e 2xh, nós vamos encontrar o seguinte: primeiro, média geométrica. Como nós temos 3 valores, vai ser raiz cúbica de x ao quadrado vezes 2xh vezes 2xh. É menor ou igual, média aritmética, x ao quadrado mais 2xh mais 2xh dividido por 3. Então, 2 vezes 2 é 4, x vezes x é x ao quadrado, que multiplicado por x ao quadrado vai dar x à quarta, h vezes h, h ao quadrado. Então, nós temos que a raiz cúbica de 4x à quarta, h ao quadrado, é menor ou igual que 1.200 dividido por 3. Perceba que 4x à quarta e h ao quadrado nada mais é do que o volume, tá? Que é o que nós queremos, ao quadrado. Tá? Perceba que o volume é x ao quadrado, h elevado a 1. Se eu pegar x ao quadrado e elevar ao quadrado, eu terei x à quarta. Se eu pegar h e elevar ao quadrado, eu vou ter h ao quadrado. Então, eu posso substituir esse x à quarta, h ao quadrado, como volume ao quadrado. Então, foi assim que eu fiz. Então, eu vou ter que a raiz cúbica de 4v ao quadrado é menor ou igual a 400. Agora, elevando ao cubo os dois membros da equação, nós vamos ter que 4v ao quadrado é menor ou igual que 400 elevado ao cubo. Só que 400 elevado ao cubo eu posso escrever como 400 vezes 400 ao quadrado. Se eu dividir os dois membros dessa desigualdade por 4, tá? e extrair a raiz quadrada nos dois membros, eu vou ter que o volume é menor ou igual que a raiz quadrada de 100 vezes 400 ao quadrado. Raiz quadrada de 100 é 10. E a raiz quadrada de 400 ao quadrado é 400. 10 vezes 400, 4.000.
tá? Então, o volume ele é menor ou igual a 4.000 centímetros cúbicos. Como ele quer o volume máximo é de 4.000 centímetros cúbicos. Muito bem, mas faz parte da questão também encontrar as dimensões do paralelepípedo. Então, para o volume igual a 4.000, temos que o x ao quadrado tem que ser igual a 2xh, tá certo? Então, vamos lá. Ora, se x ao quadrado é igual a 2xh, colocando o x em evidência, nós teremos que x vai ser igual a 0, ou então que x vai ser igual a 2h. X igual a 0 não vai ter condições, tá? Porque eu disse que x era o comprimento e a largura do paralelepípedo. E essas dimensões não podem ser 0, tá bom? Então, x é igual a 2h. Ora, como a área é igual a 1.200 e x é igual a 2h, substituindo os valores na fórmula de A, nós teremos, lembra? X ao quadrado mais 4xh. Então, só que nós sabemos que x é 2h. Então, x ao quadrado, 2h ao quadrado fica 4h ao quadrado, mais 8h ao quadrado. Somando, nós teremos 12h ao quadrado. Dividindo os dois membros por 12 e extraindo a raiz quadrada, nós teremos que h é igual a 10. Ora, se h é igual a 10 e x é igual a 2h, então x só pode ser 20. Então, o comprimento é 20, a largura é 20 e a altura é 10. Tá bom? Espero que essa aula tenha sido produtiva. Um forte abraço e até um próximo encontro.